Amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 19 de abril do ano da graça de 2024. É sexta-feira também. Normalmente terminamos aqui a nossa sequência de reflexões e tendo esta semana como base de texto bíblico Atos capítulo 17, que nos registra o início da história de uma igreja, a igreja lá em Tessalónica, a qual, querendo o Senhor, nós vamos visitar nas próximas semanas, através da primeira carta de Paulo a esta mesma igreja. E tem sido, de facto, desafiador olhar para esta história e perceber a forma como Deus agiu na vida de Paulo, dos seus companheiros de missão, e como certamente aquilo que aconteceu com eles pode ser, e é, pelo menos para mim, desafiador e uma exortação para que a nossa vida possa também ser parte de uma história na qual vidas são resgatadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E nós já lembramos alguns aspectos desta história. O primeiro é o facto de Paulo e a sua equipa ser totalmente dependente da direção do Espírito Santo. Eles não foram para onde queriam ir e foram para onde de facto Deus queria que eles fossem. Esta é uma história que registra também o início da chegada da primeira igreja a solo europeu, e por isso é desafiante perceber como de facto esta equipa missionária liderada por Paulo dependia totalmente da direção do Espírito do Senhor. O outro aspecto muito importante é perceber as oportunidades, o tempo certo para as coisas acontecerem, que tantas vezes não é o nosso, mas por outro lado perceber que o Senhor nos proporciona oportunidades. E obviamente não estamos na expectativa de hoje ir às sinagogas dos judeus pregar, mas é perceber que simbolicamente a sinagoga lá em Tessalónica foi um lugar, uma oportunidade que Deus criou para que o Evangelho pudesse ser pregado. E nós precisamos estar atentos no tempo e nas oportunidades para que possamos ser úteis nas mãos de Deus, cooperadores deste Evangelho, da expansão deste Evangelho. Depois perceber que Paulo estava absolutamente focado, exclusivamente focado na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Graça salvadora, cruz no centro desta mensagem, é muito evidente isso. Diz o versículo 2 do capítulo 17 que por 3 sábados discutiu, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando que ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. E dizia ele, este é o Cristo, o Jesus que eu vos anuncio. Finalmente, amados, eu queria só deixar mais 2 aspectos que estão aqui bem presentes, que é o facto de que tudo isto tem que ser resultado de uma fé alicerçada em Jesus Cristo, alicerçada autêntica e verdadeira em Jesus Cristo. Paulo tinha essa experiência de fé e Paulo partilhou o fundamento desta fé àqueles que o ouviram. E argumentou. Às vezes temo que nós não saibamos argumentar, de alguma forma discutir, no bom sentido desta palavra, a nossa fé. Como é que ela faz sentido para nós, que aspectos da nossa fé devem ser partilhados e argumentados com aqueles que não a têm. E Paulo fez isso de uma única forma, apresentando e manifestando Jesus Cristo. E como vamos perceber, esta fé alicerçada em Cristo, vai ter depois uma marca muito evidente na vida desta igreja. Mas nós precisamos estar preparados para argumentar, para discutir, para defender a nossa fé. Porquê é que nós temos fé? Em que é que nós temos fé? E porquê é que ela é verdadeira e autêntica? Porquê é que esta é uma fé diferente de qualquer outro tipo de experiência de fé? Porque há muitas experiências de fé. Mas esta alicerçada em Cristo faz toda a diferença. Esta é uma fé salvadora, redentora, reconciliadora. E Paulo
Paulo fez isso de uma forma realmente absolutamente sublime. Finalmente, amados, quando tudo isto é vivido e experimentado, há grandes probabilidades de ver acontecer aquilo que aconteceu também. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Vai haver vidas transformadas. Quando dependemos do Espírito, quando somos sábios a utilizar as oportunidades e também o tempo certo, quando pregamos uma mensagem absolutamente focada em Cristo, quando este é o resultado de uma experiência de fé e é também o alicerce para uma experiência de fé dos outros, provavelmente vamos ver vidas a serem transformadas por este Evangelho. Paulo viu, este é o início de uma história tão bonita, que naturalmente, como vimos, vai ter resistência e vai ter quem não aceite. Mas que a acusação que possam se fazer sobre nós, a mesma que fizeram sobre eles, que estes que andam a transtornar o mundo com esta mensagem do Evangelho, chegaram também até às suas vidas. Que nós sejamos parte desse movimento transformador, não por nós, mas por este Evangelho de Jesus Cristo, que é a vida eterna, que é a salvação. Vamos viver e vamos partilhar desta forma este Evangelho. Este é o propósito e o desejo de Deus, esta é a missão que o Senhor nos tem dado. E é um privilégio imenso ser parte desta intervenção de Deus num mundo que precisa de ser transformado. Um forte abraço, amados. Que o Senhor possa continuar a abençoar as nossas vidas, que o Espírito nos possa dirigir e conduzir em todas as coisas. Vamos continuar a cuidar-nos em oração. Precisamos tanto disso. E se o Senhor permitir, nos iremos encontrando por aí. Até lá, um forte abraço e bênçãos do Pai.